Louvado seja o poderoso nome do Senhor. A paz de Cristo, meus amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor. Neste momento abençoado e sagrado, sinto da parte do Senhor levar para meus irmãos mais uma palavra. Louvado seja o poderoso nome do Senhor. No livro de Apocalipse, meus amados irmãos, no capítulo 2, uma rápida palavra para o nosso elevo espiritual aqui nesta tarde. Deus abençoe meus irmãos que já seguem o meu canal, meus irmãos inscritos. Continuem, meus irmãos, se inscrevendo. Louvado seja Deus, divulgando esta palavra. Porque eu tenho certeza que quando o Espírito Santo convencer alguém, através do teu esforço, pode ter certeza, meus irmãos, que vocês, aleluia, têm parte, aleluia, glória a Jesus, quando chegarem lá na glória. Glória a Jesus. Apocalipse, capítulo 2, meus irmãos, louvado seja Deus, apenas o versículo 16, onde diz assim: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, aleluia, se eu perguntar para os meus irmãos nesta tarde, aleluia, glória a Jesus, Deus peleja ao teu favor, o Senhor ele batalha ao teu favor, você vai dizer que sim. Todos quantos eu perguntar, fazer esta pergunta, eu vou dizer que sim. Sim, Deus peleja ao meu favor, Deus ele batalha ao meu favor. Meus irmãos, não se engane, pois, meus amados, Deus ele só batalha e peleja a favor daqueles que têm procurado ser fiel, aqueles que agradam ao Senhor. Estes, aleluia, o Senhor defende, o Senhor peleja a favor deles. Então não se enganem, meus irmãos. Se você sente que você não está vivendo a sã doutrina, não está vivendo em novidade de vida, ainda está praticando as velhas práticas do tempo do velho homem, então nesta tarde caia em si, que Deus ele pode batalhar, não é ao teu favor, mas ele pode batalhar contra você, ele pode pelejar contra você, porque ele mesmo diz em tua santa palavra: vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Quantas pessoas não fazem o que o Senhor manda e acham que são amigos do Senhor? Então não tem como o Senhor pelejar a favor de pessoas assim. O Senhor fala, ele não desiste com facilidade, ele fala, e ele continua falando. E ele quer batalhar sim ao teu favor, ele quer pelejar a teu favor. Mas será que eu e você nós estamos agradando a Deus? Nós acabamos de ler aqui, meus amados, um Deus que protege, um Deus que guarda, um Deus que peleja a nosso favor. Mas aqui ele fala neste versículo aqui, meus amados, com a igreja. Ele fala neste versículo aqui com irmãos. Ele não está falando com o mundo, está falando com pessoas que conheciam a verdade. Quando ele diz aqui, usando a pessoa de João: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Aqui neste versículo, Deus está falando com um líder da igreja de Pérgamo, um líder que precisava melhorar as tuas veredas, um líder, meus irmãos, que estavam aceitando a doutrina dos nicolaítas,
Eles estavam aceitando doutrinas de Balaão dentro da casa de oração, dentro do templo. Nós vemos, meus irmãos, no versículo 15, onde Deus fala assim usando a vida de João. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Meus irmãos, nós precisamos aborrecer aquilo que Deus aborrece. Nós precisamos abominar aquilo que Deus abomina. E muitas das vezes nós aceitamos, nós não aborrecemos o que Deus aborrece. E como que Deus vai pelejar a nosso favor? Como que Deus vai batalhar a nosso favor? Lá dentro, meus irmãos, tinham falsos profetas. Meus irmãos, pregando coisa antibíblica, enganando o povo de Deus. E o líder daquela igreja de Pérgamo, o pastor daquela igreja, estava aceitando tudo. E neste versículo Deus fala com o anjo da igreja, que era o líder, o pastor daquela igreja. Louvado seja Deus, arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ou seja, o Senhor ameaça ali os falsos profetas que estavam na igreja de Pérgamo, estavam no templo. E ele ameaça também o líder, o pastor que estava ali. Quando o Senhor fala aqui no versículo 16, e contra eles batalharei com a espada da minha boca, eles eram os falsos profetas que estavam ali, que seguiam o caminho de Balaão, falso profeta, que ensinou o povo, incentivou o povo à idolatria, à prostituição, enfim, ao pecado. Isso estava acontecendo ali dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele se oporá, meus irmãos, a qualquer pessoa que, na sua igreja, favorecer uma atitude tolerante para com o pecado. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra, meus irmãos. O Senhor vai se opor contra estas pessoas. Vai se opor contra essas pessoas inclusive vai perder a salvação. Eles não conseguem aborrecer aquilo que Deus aborrece. Eles não conseguem, louvado seja o nome santo do Senhor, abominar aquilo que Deus abomina. Mas eles estão a favor, eles estão abraçando, eles estão vivendo, estão tendo prazer nisto. Meus amados, na carta aos Coríntios, no capítulo 5, louvado seja Deus, versículo 2, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 2, ali dentro da casa de Deus, tinha um homem, ele estava cometendo adultério, estava se prostituindo com a sua própria madrasta. E nós sabemos, meus irmãos, que a madrasta, ou a madrasta, ela está na posição de mãe. E este homem estava com caso com esta mulher, que era a mulher de seu próprio pai. E ali naquele templo tinha um pastor, tinha um líder ali, mas o líder estava fazendo vista grossa. O líder não estava nem aí, meu irmão. E o apóstolo Paulo, quando descobre, ele vai lá. E ele fala com severidade contra este obreiro que estava lá. Em outras palavras, este pastor, este líder que estava lá. Uma coisa terrível. E este homem não estava abominando. Este homem não estava repreendendo, estava fazendo vista grossa, aceitando tudo. Como que Deus vai pelejar? Como que Deus vai batalhar a favor de um homem assim? Como que Deus vai batalhar a favor de um povo assim que está aceitando o pecado em seu meio, que está praticando o pecado, vivendo o pecado, vivendo o mundanismo? Como que Deus vai batalhar a favor de pessoas assim, meu amado? É a Bíblia. Louvado seja o poderoso nome do Senhor. Meus amados, nós vemos
Na palavra do Senhor em Gálatas também, estou aqui com a Bíblia, não estou falando de mim mesmo, mas estou falando aqui o que está na Bíblia Sagrada. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 21, Gálatas 5, versículo 21, aqui aponta um grupo de pessoas que, meus irmãos, se eles não se arrependerem, Deus está batalhando contra eles, ou vai começar a batalhar contra eles, e quando Deus começar a batalhar contra eles, será terrível. Vai ser muito terrível. Capítulo 5, versículo 21 diz assim, capítulo 5, aleluia, a partir do versículo 19 a saber, Gálatas 5, versículo 19 a seguir, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, presta atenção meus amados, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, grutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe o que significa não herdar o reino de Deus, meu irmão? Isso significa não entrar lá, não ser salvo. Isso significa condenação. São pessoas separadas do Senhor. Louvado seja o nome do Eterno. É verdade, irmãos. Quantas pessoas nessa situação e achando que Deus está batalhando a favor delas, achando que Deus está dando cobertura, está cuidando delas. Meus irmãos, não se enganem, elas estão enganadas. Vamos ficar na brecha, vamos procurar agradar a Deus, porque Deus não protege qualquer um, não, meus irmãos. O salmista disse que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os tem e os livra, ao redor do que os temem. O que é isto? Dos que obedecem, dos que aborrecem o que Deus aborrece. Deus está triste com tanta coisa neste mundo, e muitas pessoas não estão tristes, mas elas sentem prazer em coisas deste mundo, elas compartilham, e até vivem assim, começam a praticar em suas próprias vidas, e acham que Deus está defendendo elas, acham que Deus está batalhando a favor delas. Leia aí na tua casa, aleluia, a palavra de Deus junto comigo. Louvado seja a missão do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 15 e o 16, vocês irão entender a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Eterno. Meus amados, vamos agradar a Deus para que Ele possa batalhar ou continuar batalhando a nosso favor, senão Ele vai batalhar contra, e quando Ele fica contra alguém é terrível, meus irmãos, porque Deus corrige e castiga todo quantos Ele ama. Mas o pior, meus irmãos, é assim Ele castigar para a condenação. Isso que é o pior. Então vamos, meus irmãos, acordar. Acorda, igreja. Jesus está voltando e muitas pessoas estão descendo para a condenação, até agora achando que Deus está batalhando a favor delas, enquanto elas estão ligadas no mundo, enquanto elas estão praticando o pecado, e acham que Deus está defendendo elas. Não, meus irmãos, Deus não está defendendo. Deus não está defendendo, mas está batalhando contra elas. E se não estiver, vai começar. Então, nesta tarde, ei, meu irmão, minha irmã, acorde, antes que Deus comece a batalhar contra você. Porque quando Ele começar, vai ser terrível. Então, acorde e comece a aborrecer aquilo que Deus aborrece. Comece a abominar aquilo que Deus abomina. Louvado seja o poderoso nome do Senhor. Aleluia. Mas seja um grupo, seja um povo que pratica essas coisas que eu vou ler aqui na Bíblia para você agora. É Bíblia, meu irmão. Olha aqui, meus irmãos. Louvado seja Deus, versículo 22. Aqui fala acerca de um povo que agrada a Deus. Fala acerca de um povo que Deus está batalhando a favor dela. Deus está na retaguarda, está cuidando delas. Quem são este povo? São essas pessoas que praticam estas obras. Vamos ler?
Gálatas 5, versículo 22 a seguir diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Louvado seja o poderoso nome do Senhor. A partir do versículo 22, é a classe que Deus defende, é a classe que Deus guarda. Aleluia! Eles andam na presença, eles não sentem alegria no pecado, não sentem prazer, meus irmãos, nas práticas do mundo. Não, mas elas ficam tristes, elas ficam aborrecidas, elas abominam. Este grupo de pessoas, Deus está a favor delas. Este grupo de pessoas, Deus está defendendo elas. Então nós vemos aqui dois grupos de pessoas. Em qual grupo você está? Em qual grupo você está? Não responda para mim, mas responda para o Senhor. Fica para o teu eleva espiritual, mas esta rápida palavra. Acorda, igreja. Não se engane, porque Deus não terá por inocente aqueles que optarem a continuar no pecado. Ele vai batalhar contra estas pessoas. Então, guarda isso no coração. Aleluia. A partir de hoje, melhore as tuas veredas, como eu quero também melhorar as minhas veredas. Quem sabe Deus ainda não está batalhando contra você, porque Deus, como é onisciente, Ele sabia que hoje você ia ouvir esta palavra, e você acabou de ouvir esta palavra, e a partir de hoje você não é mais inocente. Quem sabe Deus estava esperando te dar esta oportunidade, mais esta chance. Mas, a partir de hoje, eu lavo as minhas mãos e você não é mais inocente. Fica para o teu nível espiritual e, querendo o Senhor, eu te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite, em nome do Senhor.